Está começando mais um Antenados na Geral, ao vivo para todo o Brasil, aqui pela Boas Novas. Você também pode assistir a gente em todo o mundo pelo site www.boasnovas.tv, transmitindo pela Web TV para o mundo inteiro. Hoje, no Antenados, nós vamos debater algo que você que está na igreja no dia a dia deve conhecer muito bem. Mas será que você sabe definir o que é bênção? Essa foi a pergunta que a gente lançou na internet um pouco antes. Muitas pessoas tentaram, adivinharam e falaram uma coisa nem outra. Nós vamos tentar hoje definir e esclarecer para todo mundo no Brasil o que é bênção. Como alcançar uma bênção? Uma coisa é ter bênção, ser abençoado, outra coisa é ser bênção. Eu sou bênção na vida dos outros, enfim. E por aí vai, muitas perguntas desse conceito que eu acho que hoje é um dos conceitos mais deturpados na vida cristã. O que é bênção? Bênção é grana? Bênção é ter um bom carro? Bênção é ter saúde? Ou é bênção é não ter nada disso e ainda ir para a igreja, louvar ao Senhor e engrandecer o nome dele? Não sei, nós vamos debater bênção hoje aqui no Antenados na Geral e você é o nosso convidado. Para falar um pouco sobre isso, recebo ele que é pastor, escritor e professor de Novo Testamento, também de teologia geral e pesquisador nas ciências humanas, pastor Ailton Bezerra. Pastor Ailton, bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito bom, graças a Deus. Vai ser bênção para nós. Vai ser bênção. E eu quero já começar deixando um abraço para os abençoados que estão assistindo, né? É um jargão do evangélico. Bênção, abençoado. Então eu quero deixar o abraço aí pro Antônio, um abençoado aí que cuida aí da peruca aqui do pastor. Que Deus abençoe, Antônio, e todas as ovelhas ali do nosso ministério. Bom, André, bênção é algo, favor de Deus, graça de Deus, misericórdia de Deus, é amplo, benevolência de Deus. Bênção é algo que vem completar a nossa vida. Ser bênção é ser meio de felicidade para alguém, através do que é e através do que tem. Então vamos ver através desse debate, se você que está assistindo quer ser ou é uma bênção nas mãos de Deus. Já ampliou já o conceito, vai ser muito bom, porque, querendo ou não, a gente limita muito o que é bênção talvez hoje em dia. Bênção é isso, é aquilo, talvez bênção é algo bem maior e nós vamos tentar definir hoje. Também recebo ele que é pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Olho e Vida, e tem programa também aqui na Boas Novas, pastor Rubens Teixeira. Pastor Rubens, bem-vindo ao Antenado, direto da Rússia, né? Veio pra cá diretão, não dormiu. Seja muito bem-vindo, meu pastor. Exatamente. Queria falar, André, e os nossos telespectadores, nossos companheiros aqui do debate, esse tema é bastante relevante, realmente, a gente chegando da Rússia, da França, com aquela diferença de fuso horário, mas está tudo bem. Nós vamos falar sobre bênção, porque bênção, o cristão tem que saber falar bem, até dormindo, se for o caso. Não que seja sonâmbulo, mas os conceitos devem estar bem claro na vida de quem conhece bênção, porque a palavra bênção, ela está diretamente muito associada ao nosso Deus, que é o nosso abençoador. Vamos falar disso com clareza aí ao longo do debate. Muito bom. E para finalizar, também recebo ele, que é pastor da Igreja Metodista em Mauá, também formado em Ciências Econômicas, Teologia e Psicologia Pastoral. Pastor Walter Serafim. Pastor Walter, bem-vindo ao Antenados na Geral. André, é um prazer. Mais uma vez, eu estou aqui já numa outra oportunidade. Para mim é um prazer e eu espero, sinceramente, a gente conseguir aí esclarecer aí muitas dessas dúvidas aí. Como os irmãos já falaram, bênção tem um sentido muito genérico, né? E esse sentido genérico acaba tirando um pouco a bênção do sentido de que ela realmente é. Então, acho que espero aí que a gente consiga aí, nós três, contribuir aí com os ouvintes aí, com todos os telespectadores aí. Vamos estar trabalhando nisso aí. Seja bem, vai ser bênção aqui o debate de hoje. Rapaz, o que tem já de participação de pergunta de e-mail não tá no gibi. Você pode participar no Antenados hoje pelo Twitter, Facebook, SMS ou ligando para cá. Você quer ligar? Não, André, eu quero falar com os pastores, quero concordar, quero discordar, quero compartilhar uma bênção que eu recebi para ver se é bênção mesmo ou se é maldição, se é enganação do diabo. Ligue para cá, entre em contato conosco, vários meios de interatividade com você. A pergunta, a enquete que nós fazemos para você aí de casa é a seguinte: alguém que não é evangélico, não é convertido, não é crente, pode ser abençoado? Ou bênção é só para os crentes, só para os convertidos? Alguém que não é crente pode ser abençoado? Vote sim ou não para SMS, pelo Twitter, Facebook ou ligando para cá. No final de cada bloco, nós vamos dando as parciais. Gente, por que eu digo, no começo eu falei que bênção talvez é um conceito um pouco deturpado de muitas pessoas. Quando a gente está no evangeliquez, aquele que a gente fala, é bênção, isso é vaso, isso aqui. Realmente, quem está de fora não entende muito isso que a gente está falando, né? E eu pude, alguns dias atrás, acho que pela primeira vez, eu presenciei algo que eu falei, gente, realmente a gente está passando hoje em dia a bênção de um modo errado. Estava reformando minha casa, tinha um rapaz que estava fazendo lá a questão do gesso e tal, não sei o quê. E eu conversando com ele, de onde você é evangélico, não sei o quê. Tentando, né, abrir a vida, dar uma evangelizada nele lá. Ele falou, não, minha família é crente e tudo mais, mas rapaz, ultimamente estou sem dinheiro, tenho estado doente, eu acho que eu tenho que ir para a igreja.
como se fosse, pô, tô mal, tô ruim de dinheiro, vou para a igreja, porque eu vou ser abençoado. Quando ele falou isso para mim, eu falei, gente, essa é a ideia que as pessoas têm. Eu tô mal, vou lá na igreja, sou abençoado, volto para cá e tudo certo. Sem nenhum tipo de compromisso com fidelidade fora da igreja, com vida, com família. Eu vou para a igreja para ser abençoado. E aí, olha que interessante, só para a gente começar o debate hoje. Umas pessoas mandaram para a gente e falaram assim, André, uma das coisas que mais instrui as pessoas fora da igreja, até quem está na igreja, são canções, são músicas evangélicas que são tocadas nas rádios. Às vezes as músicas alcançam mais do que qualquer uma pregação de pastor, porque a gente está no carro, está tocando. E aí a pessoa mandou 2 músicas para mim, muito conhecidas, e falou assim, André, o que é bênção nessas 2? Uma delas é do Nani, e falou assim, ó, eu não correrei atrás de bênção, elas que vão ter que me alcançar, onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a minha bênção chegará. Ou seja, a bênção está correndo atrás dele. E aí ele pegou outra da Cassiane e falou assim, ó, preciso de uma bênção, eu não vou desistir, sem ela eu não vou sair daqui, só saio quando o Senhor me tocar. Ou seja, ele falou, André, qual é qual? Eu tenho que correr atrás da bênção ou a bênção que vai correr atrás de mim? Para você ver como as pessoas entendem de fato. O que a gente fala para elas, elas tomam como verdade e às vezes tem 2 coisas que falam totalmente contrário. Dito tudo isso, meus pastores, a Bíblia define o que é bênção ou de fato não, ela deixa um pouco uma margem ampla, bênção é isso, e quem está aqui dentro está na bênção, quem está fora não está na bênção. Existem parâmetros para bênção na Bíblia? Uma das definições de bênção, vamos pensar assim, uma definição bem simplista, um bem em ação. Ou seja, um bem, e a Bíblia diz em Tiago 1,17, que todo dom perfeito, toda boa dádiva, vem do Pai das luzes, em que não há variação e nem sombra de mudanças. Então, bênção seria um bem em ação, um bem do divino para o humano, um bem conquistado, um bem alcançado. E esse bem em ação, ele vem como favor, né? Quando alguém reconhece, alguém acha, não, eu mereci, eu busquei essa bênção. Então, eu quero externar aqui algumas verdades bíblicas muito importantes. Por exemplo, Efésios 1,3 diz o texto, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual. Aí vem a pergunta da enquete, né? Se a bênção é só para os convertidos, só para os cristãos, ou é para todos? Então, se eu pensar em bênção como um bem em ação, e se eu pensar em bênção como a ideia do favor divino, como graça, né? Na teologia a gente tem graça comum e graça especial. Graça comum, sol, lua, estrela, vida, você o ar acordou. que respiramos, isso é bênção. Estar vivo é uma bênção. Então a bênção ela vai passar pela a interpretação da pessoa. Ela pode dizer, eu estou na bênção ou eu estou perdido no pecado, na maldição, ou seja, vai depender da ótica de vida que ela tem. Se ela encontrar o abençoador, consequentemente, isso vai refletir na sua vida, e ela então vai entender o que Deus falou para Abraão há mais de 2000 anos antes de Cristo. Ser tu uma bênção, ser meio de favor divino para alguém, que consequentemente abençoa e é abençoado. Então, André, a palavra bênção, ela tem uma amplitude muito grande. Ela tem uma amplitude tremenda. Eu posso associar aqui, graça de Deus é bênção, misericórdia de Deus é bênção, né? Uma ação de Deus em abrir uma porta é uma bênção. E alguém pode atribuir isso a Deus ou atribuir a casualidade. Como no caso do apóstolo Paulo, por exemplo, aqui, para aqui abrir os pastores falarem, em Atos 17, Paulo discute, dá um debate tremendo no Areópago, em Atenas, e Atos 17, 28, Paulo fala assim, nele vivemos, nos movemos e existimos, como diz alguns de vossos poetas. Todavia, existia 2 grupos filosóficos ali, os epicureus e os estoicos. Uns diziam o seguinte, tudo é natural, ou seja, tudo que acontece é a ordem natural das coisas. Então nada é bênção, tudo acontece, é um ciclo, é nascer, crescer, reproduzir e morrer. E já o outro grupo filosófico, dizia o seguinte, tudo pelo prazer. Ser abençoado é ter prazer, não importa que custo isso custe, o importante é ser feliz. Então Paulo vem e apresenta, olha, é nele. E ele apresenta o Deus eterno, o Criador, em Atos 17, de maneira categórica, como abençoador e ter bênção de verdade. Olha essa pessoa aqui na internet, eu acho interessante a interpretação, e talvez ela limite um pouquinho mais, e vai ser bom que ela vai limitar o nosso escopo de debate hoje aqui. Ela fala o seguinte, André, no Antigo Testamento, em geral, a palavra está em conexão com bem-estar terreno, a exemplo de segurança, poder e riqueza, e está expressamente condicionada a uma irrestrita obediência do beneficiário aos mandamentos de Deus. Até achei interessante ele usar a palavra beneficiário.
Mas vocês acreditam, a gente tentando limitar para isso, bênção terrena, que está ligado à fidelidade e obediência com Deus. Isso, Deuteronômio já fala sobre isso. Deuteronômio diz exatamente isso, que a bênção do Senhor está condicionada à obediência. Todas as outras coisas que a gente chama de bênção aí, não é essa pode bênção. não ser essa bênção. Porque a palavra bênção, na verdade, o irmão já falou, a palavra bênção é a favor de Deus. Então, se é a favor de Deus, ela tem um princípio, ela parte de Deus. Ao partir de Deus, em direção a nós, ela precisa exercer um fato. E para ela exercer um fato, ela é condicionada à nossa obediência. Então, por exemplo, eu vejo muita gente falar de bênção no sentido material. Provérbios 10, 22 fala que a bênção enriquece e não traz desgosto ou dores, e não traz dores. Então, nesse sentido, vindo de Deus, e se não traz dores, esta bênção pode sim ser bênção material, pode sim ser riqueza, pode, mas não significa que riqueza é bênção de Deus. Então a gente precisa, isso aí é uma coisa que a gente precisa deixar claro, porque senão a gente cai num paradoxo muito ruim, porque existe muitas pessoas enriquecendo-se sem o favor de Deus. Até por movimentos exclusos, por meios exclusos. Então a gente precisa entender que esta riqueza, por mais que seja considerada riqueza, ela não tem a bênção de Deus. A bênção de Deus é favor. Pastor, aí aqui eu achei interessante, a gente está começando mesmo a diminuir o escopo, falando dessa bênção que está interligada à obediência de Deus. Você acredita que isso é bênção terrena no sentido material, ou pode